vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti. Vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que eu tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas hoje aqui eu vou profetizar que o teu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que eu tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas hoje aqui eu vou profetizar que o teu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Não importa, não importa como o Senhor fará. Declare.
Mas hoje aqui eu vou profetizar que o teu hoje não significa nada perto do que Ele fará. Ele fará. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que voz! Que voz é essa? Boa noite a todos. Quero desde já compartilhar. Que voz é essa? Glória a Que Deus. mulher é essa? Guerreira, lutadora, mulher de Deus, nessa noite abençoada. Vocês que estão nos ouvindo, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite abençoada. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus conhece. Oh, aleluia. Esse hino, ele veio falar nos nossos corações, né, pastora? Pastora, que pastora é essa? Que mulher! Amém. Gente, olha, já chorei nos bastidores, já me emocionei. Foz, não tem como, né, pastor? Pastor Robson, nós estamos aqui na rádio nessa noite abençoada, né, pastor Robson? Fala um pouquinho, pastor, dá boa noite aí às pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá. Você está aí conosco na Rádio Fala Brasil. Nós estamos aqui com a nossa amiga pastora Alice. Pastor Fernando, pastora Alice é da onde? Pastor Alice de Campo Grande, ela é nossa. Glória Da a nossa Deus. área. Glória. Como é que o senhor conheceu essa mulher de Deus aí, pastor? Então, O senhor está trazendo ela aí? Chega para cá, pastor Fernando. ô glória. Fala um Amém. pouquinho aqui no microfone. Pastora Alice, eu conheci na congregação ali dela, né? Eu quero mandar até um abraço aí para a nossa irmã, primeiramente meu amigo Sila Martins, né? E também a mãe dele, né? Que esteve lá, né? No culto de? Sim, culto de mulheres. Culto de A mãe da mulheres. Elaine Martins, Isso. doutora, Esteve lá. lá conosco, foi uma Isso, a mãe da bênção, Elaine Deus Martins. E eu conheci ela através do meu amigo pastor Cláudio Luiz, também que é ali de Campo Grande, Glória a Deus. e qual eu fui levar uma mensagem, né? Eu não sou pregador, né? Eu mando uma mensagem de Deus lá na igreja dela, e lá nós nos tornamos amigos. Ela, o esposo dela, pastor Robson, mando um grande abraço para ele, tá? Vi lá os filhinhos deles, né? E abençoar essa mulher de Deus aí. Eu conheci lá e hoje estou trazendo para cá, para nós aqui. Eita, pra glória. a Rádio Fala Brasil, já faz parte da família Fala Brasil, pastor Robson, né? Aqui juntamente com a nossa Adriana França, né? Amém. Da ONG Milênio. Glória. Então você está aí curtindo essa programação. O nome dessa programação aí é Não Perca a Esperança. Meu Deus. Apresentação da nossa irmã Adriana França. Boa noite, Adriana França. Boa noite a todos. Boa noite às Mulheres Maravilha. Boa noite, Mulheres Guerreiras. Um beijo, Deus abençoe Glória. a vida de vocês. Deus abençoe a sua vida tremendamente, pastora. É uma honra te conhecer. Que voz, que mulher. Mulher que nos representa em todas as esferas, né? Em casa, essa mulher, ela tem uma história linda de vivência. Ela vai falar um pouquinho, eu vou dar a palavra a ela para poder falar um pouquinho, falar a sua história, como começou a sua história, né? Como começou a sua história como pastora, né? Ela é pastora, é mãe, é avó também, né? Avó, Sou vó, vem tudo junto. tudo junto. Tudo junto. Jesus é bom. Amém. Deus é maravilhoso o tempo todo, né? Mãe, esposa, filha Filha. também, né? Sim, com certeza. Meus pais. Ai, fala um pouquinho. José Pastor. Carlos, missionária Péssida. Oh, meu São Deus, os que meus Deus. pais, fomos criados na presença do Senhor. Isso que é Desde a nossa importante. meninice, eu não sei o que é estar lá fora, graças a Deus por isso, pela criação da minha mãe, do meu pai, né, que hoje é pastor também, a minha mãe missionária, ela também junto com a pastora da igreja dela, um grupo de mulheres, né, e agradecer ao Senhor, só isso, porque a boa mão do Senhor é que nos tem trago aqui. É isso tudo que acontece nas nossas vidas, né? Sem Ele, quem somos nós? Para onde iremos? Não tem quem. Não tem como.
Então esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Esse hino, ele veio em nossos corações. As lutas são grandes, muitas das vezes precisamos chorar. As pessoas não sabem o que a gente está passando. A gente chora, a gente dá aquele acolhimento, aquele abraço, né? Mas muitas das vezes a gente também passa por muitas lutas. Mas Deus, tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus assim permitiu, né? E aí o hino bem falou. Então você suporta tudo que Deus faz a gente suportar naquele momento. É choro, é as madrugadas, é muito choro mesmo, jejum, oração. Mas é só assim que a gente vence nosso dia a dia, né? E aí agora, minha pastora, eu preciso também falar, e ela tem algumas profissões. A gente também, né, pastor Rosa, a gente está falando, a gente está fazendo um trabalho nesse direcionamento para as mulheres, para os homens, para a sociedade, das profissões. A gente vai te convidar a uma nova oportunidade, falar novamente, né, pastor Fernando? A gente vai falar isso. E fala um pouquinho das suas profissões para as pessoas que estão em casa, para elas poderem nos ouvir. Ela é só pastora também. Além de pastora, ela tem algumas profissões. E aí fala as suas profissões, algumas habilidades, né? Algumas habilidades que você são várias. Eu sou pastora Alice, pastora da Igreja Poder e Vida em Magaça. Louvar ao Senhor e render a Ele gratidão por tudo, porque sem Ele, né, nós não teríamos chegado aqui. A pastora Alice tem algumas habilidades, né, desde pequena. Minha avó, falecida já há 13 anos, Maria Felipe, sempre falava: você tem uma voz linda, né? E eu sempre tive muita vergonha de adorar, sempre, desde criança. E na verdade, quem assim abriu o caminho, né? De água na minha vida foi um maestro que eu tive na minha juventude, que falou: você, essa música vai encaixar na sua voz. E aí ele me liberou, aí eu cantei, a partir dali nunca mais parei, né? Sempre tem alguém que vem com a gente. Então, o Senhor nos deu, né, algumas habilidades. Ela falou que a gente toca teclado, né? Foi um presente que Deus nos deu. Eu lembro que o pastor da igreja que nós éramos, ele me chamou para ser regente da mocidade. Meu esposo estaria participando como coordenador e eu seria uma das regentes. E eu me lembro que o maestro, pastor Ronaldo Ramiro, um amigo, inclusive hoje ele curtiu o álbum meu lá no Face, eu vi que ele tá lá. E ele foi assim, um divisor também na minha vida, nessa parte da música. Porque ele chegou para mim e falou assim: Alice, você, que era diaconisa, você vai reger o grupo de jovens, né? Por que você não faz aula de música? Eu tinha 28 anos de idade, foi pouco antes de começar a pastorear, quando eu falei. Sim. E eu achei tão interessante porque eu não tinha pensado nisso. Sim. Aí ele falou assim: ao invés de você ficar só batendo na mão sem saber o que está fazendo, vai estudar. Porque você está numa igreja, a igreja que nós estávamos era uma igreja grande, enorme, orquestra, né? E aí a gente precisava estar regendo. E aí eu aceitei ali a pedida dele ali, né? Eu falei: amém, então vamos, já que é isso que Deus quer. Só que eu não sabia que instrumento ainda ele ia tocar. Eu não tinha nem noção, né? E eu me lembro que um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: olha, eu já peguei meu instrumento e vou começar a estudar. Eu olhei para ele assim, naquele dia eu usei uma fé poderosa, né? Amém. Em Deus, que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu me lembro que eu olhei para ele e falei assim: eu não quero saber de onde veio, mas o meu instrumento vai chegar na minha mão. Eu lembro que eu usei tanta fé, olha. E na mesma hora o irmão ouviu o que eu falei. E aquele irmão, ele olhou para mim e falou assim: olha, Alice, diaconisa Alice, na quinta-feira, isso era no domingo, na quinta-feira esse instrumento vai estar nas suas mãos. Eu não sabia o que era. Que bênção, né? Quando foi na quinta-feira, ele bateu lá na porta da minha casa em Israel. Eu sou grata ao Senhor. Eu preciso falar isso, né? Ao vivo, porque talvez a pessoa, né, acha que a gente não é grata, né? Mas, assim, eu quero agradecer aqui na frente de todos, né? Irmão Israel foi o canal de bênção aí para divisão mesmo, foi, né? Porque ele foi um abraço para você, Israel. Ô, Glória. E eu lembro que ele falou assim: a minha patroa estava com esse teclado lá e não sabia o que fazer. E eu comprei, trouxe para você. Gente, e foi assim, tudo que eu precisava. Aí eu, naquela profissão, né? Aliás, estudando, né?
se dedicando. Eu me lembro que eu também sou cabeleireira, mais uma profissão. Olha, a gente vai trazer a pastora Alice aqui para falar disso, dessa profissão, Deus. uma próxima oportunidade. Isso. Cabeleireira, eu lembro que eu trabalhava com cabelo, meus filhos eram pequenos, para quem não sabe, né? Eu sou mãe de 3, né? O mais velho tá com 26 anos. Rapaz, o né? outro tem 25 e o outro 2 anos e meio. Jesus me deu. O Robinson Júnior é uma bênção na minha vida. É uma criança assim, abençoada. Meus filhos todos são bênção. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. E eu me lembro que eu saía bem cedinho para poder ir para aula de música, e de lá eu saía para ir de casa em casa fazer cabelo. Amém. Né? Amém. E assim foi se desenvolvendo em mim a música. Não foi da noite para o dia. Né? Que as pessoas acham que é da noite para o dia. É um preparo. O Senhor vai nos preparando, o Senhor vai nos levando. E aí nasceu essa coisa do teclado, né? Porque eu já amava música. Eu amo qualquer som que eu ouço, eu já fico assim, né? Porque é algo que eu me identifico. Que É o bom, louvor, amém, né? isso eu amo assim de coração. E o Senhor tem nos dado essa habilidade. Cabeleireira, psicanalista, né? Eu também me formei em psicanálise. E assim, o Senhor tem nos dado alguma habilidade, nós temos usado para o reino dele, tem sido bênção. Amém, é isso aí. A gente sempre faz algo justamente pela sociedade, né? Fazer o bem, isso é muito importante. E eu vejo que eu conheci a pastora hoje. Eu tenho falado com ela, mas pessoalmente. É uma mulher muito abençoada. Ela realmente traz isso pra gente, essa tranquilidade, essa paz. Tudo isso porque Deus se faz presente. Sim. E eu fico muito feliz de conhecer mulheres como você, com várias profissões, e principalmente pastora, que leva o evangelho, que fala do amor de Deus para muitas pessoas, né? Que resgata vidas, almas para o Senhor, para o reino. Isso é muito importante, né? A gente falar do amor, a gente evangelizar, né? E eu fico muito feliz de te conhecer pessoalmente. Amém, é um prazer. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar da cruz de Cristo, da salvação, da redenção. Eu amo falar das coisas do céu. E uma das coisas que eu tenho vivido muito eu tenho aprendido a cada dia mais conhecer o Senhor. A própria palavra diz, né? Prossigamos e avancemos em conhecer o Senhor Jesus. Ou seja, todo dia nós temos que conhecer esse Deus tão maravilhoso. A cada dia, gente, assim, eu digo que Deus, ele sempre nos surpreende. A gente passa por muitos momentos, que já foi falado aqui, muitas lutas e coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, que Deus nos guarda, né? Eu passei por uma fase recentemente muito difícil da minha vida, mas sempre confiando no Senhor, porque como bem foi falado, nós também passamos por luta, por tempestades, né? Mas sempre confiando em Deus. E se você está aí passando por alguma luta, eu não sei qual tipo de luta, seja desemprego, seja na saúde, confia em Deus, ora, confia nele. Esse Deus é Deus do impossível. E tudo que ele tem feito nas nossas vidas, né, pastor? Ele vai fazer na vida de vocês também que estão aí, né, pastores? As lutas são grandes, os desafios, né, muitos desafios, muitas barreiras. Mas assim, confiando sempre no Senhor. Sempre. Esse é o maior segredo, né? A Bíblia fala de alguém que eu amo, eu sempre falo dele, de Elias, né? Amém, é verdade. Elias foi um exemplo disso. Meu Deus. O homem passou por um grande desafio, né? Um desafio onde ele vai se prostrar e vai pedir a morte. Quem nunca passou, né? Quem nunca disse, Senhor, me leva que não dá não dessa vez. Muitas vezes, né? Já passamos por essas fases. Mas louvado seja Deus, porque sempre o Senhor nos alcança. Amém. Se nós permitirmos e dermos caminho para Ele, Ele vai sempre nos alcançar e vai ser vitória. Amém. E vai ser vitória nas suas vidas Glória, também. Glória a Deus, suas famílias. Vão tomando posse. Glória, a gente não Jesus sabe o que liberando. vocês estão passando. Mas Deus conhece Aleluia. o caminhar, Deus conhece o seu choro. E a alegria vem pela manhã, né, pastora? Sim. A palavra de Deus diz que a alegria vem pela manhã. E a alegria vai vir pela manhã. Basta crer no poder de Deus. Amém. Deus fiel, Deus maravilhoso. Nessa noite, e nessa noite de vitória, né? Estamos com uma pastora que essa pastora é uma bênção. Essa pastora que eu conheci hoje,
E agora eu não vou desgrudar mais não, né, pastora? Glória. Deus tem propósito. Amém. E eu fico muito feliz. Glória. Pastora, fala um pouquinho, eu quero saber quanto tempo de ministério. Né? Você foi criado no evangélico ou você simplesmente aconteceu isso? Como surgiu? Através do convite, mas como surgiu? A gente tem dom, Deus tem dom como você tem o dom da voz, de cantar, de louvar, mas eu sei que Deus, ele, desde o nosso ventre da nossa mãe, né, ele já escolhe, e escolhe todos. E ele já te escolheu para cantar, para falar do amor, para falar de falar como pastor, evangelizar. Mas fala um pouquinho como é que foi essa história, como aconteceu. Eu sei que você acabou de falar que você veio, né, seus pais eram pastores, mas fala um pouquinho, você teve alguma rejeição quanto a isso, você aceitou muito bem. Sim. As pessoas precisam ouvir, Verdade. porque o amor, ele precisa ser pregado. A palavra, ela precisa ser falada. Porque a gente passa por lutas, a gente está falando muito disso, de lutas Sim, nessa noite, sim. mas a gente sabe que Oh, meu muitas Deus. pessoas que estão aí do outro lado precisam disso, Verdade. de confiar no desafio, confiar em Deus, porque Deus, ele tem algo tremendo na vida de vocês. E aí a gente precisa saber disso, pastora. Eu quero saber se você aceita. Como é que foi assim? Sei que você veio de famílias, né? E foi muita bênção. Sim. E a gente, assim, meus pais, vou falar um pouquinho e já vou passar a palavra. Meus pais nunca foram, né? E eu lembro que eu recebi um convite, eu era jovem, né, lá atrás de uma amiga. Eu fui na primeira igreja e a partir dali, nunca mais. Eu falo, Deus, você é fiel. Eu choro, muitas lutas que a gente está falando, está focando muito nisso mesmo. Recentemente, eu falei com o pastor Robson, eu estava no BRT, estava vendo do trabalho, e tinha um homem que precisava muito. Às vezes a gente só não fala dos bens materiais, eu acho que muitas das vezes é necessário, mas a gente fala também do acolhimento, do abraço, do amor. E esse homem, ele tinha perdido tudo, pastora. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo. E aí eu comecei, Deus me usou naquele momento, eu também precisava de um acolhimento, mas Deus me fez passar por esse homem, né? Passei do lado dele, ele queria se jogar. E Deus usa a gente naquele certo momento, naquele dia. Ele me usou para me falar do amor de Deus. E esse homem hoje é um homem transformado. Eu pedi ele para procurar a primeira igreja, né? Que a gente vê, e Deus usa a gente de uma forma tremenda para a gente ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. E você é um canal de bênção na vida de muitas pessoas. O pastor Robson, o pastor Fernando é o canal de bênção. As lutas são grandes, mas o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior de qualquer outra coisa. Aí você que está nos vendo agora também aí no Facebook, queremos estar mandando um abraço aí para Fábio Aurélio, Tião Garcia, Flávio Araújo, Jeremias Gonzaga lá de Caxias, Janaína, está vendo a programação aí, está pedindo aí, manda um alô para mim. Então, alô, agora continuamos aí. Deus abençoe a vida de vocês que estão nos assistindo, que deixaram uma mensagem. Deus abençoe tremendamente vocês e as suas famílias. Eu vou passar aqui a fala para a minha pastora abençoada de Deus, para ela falar um pouquinho para as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, né, pastor? Para conhecer mais um pouquinho da sua história, da sua vivência, da sua vida maravilhosa, tá bom? Amém. Como eu disse, fui nasci criada no Evangelho. Na verdade, o chamado pastoral, eu achava que era só do meu marido. Porque nós nascemos, nasci e criei na igreja, no Ministério de Raiz. E o meu esposo, eu me lembro que antes de eu casar, eu casei muito nova. Eu sou muito nova, uma longa história, né? E da casa da minha mãe, eu casei mais nova, aos 17 anos de idade. O pastor tinha, hoje o pastor Robson, na época, tinha 21 anos.
E eu me lembro que eu falava para Deus assim: Senhor, eu não quero casar com um homem de terno. Porque na época a gente usava terno. Glória a Deus. Eu dizia, eu não quero, porque minhas lutas com meu pai, minha mãe, enfrentava mediante o ministério, porque o ministério não é fácil, o ministério realmente tem as suas dificuldades, né? Mas hoje, olhando, nós entendemos que é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz. Eu me lembro que eu casei, meu esposo, ele normal, né? Normalzinho dele lá, não usava terno, nada. O máximo que ele fazia era mexer no som, ajudar na missão da igreja. E eu comecei a observar que ele começou a se interessar pela teologia. Foi estudar, né? Foi fazer teologia. Foi estudar, foi crescer, né, na obra do Senhor. Comecei a sentir o desejo mesmo, né? De fazer a obra. E eu estou olhando aqui e falei: Senhor, pelo amor de Deus, eu era um esposo pastor, mas não teve jeito, né? Aí o tempo passou. O nosso pastor, na época, quando ele está pastoreando a primeira igreja, nós pastoreamos uma igreja ali na igreja, na Rua de Casveiros. Pastoreamos ali durante quase 3 anos. E logo depois pastoreamos uma outra igreja, Poder da Vontade, também ali na estrada da ilha, por mais de 2 anos e meio. Né? Começou assim, né? E depois o Senhor nos trouxe para uma garça. Tem 7 anos, já fazer 8 anos que o Senhor nos trouxe para esta terra. Que bênção, glória a Deus. Deus. Amém? E assim, o chamado pastoral, na verdade, eu relutei muito, porque as coisas espirituais só discernem quem é espiritual. Quem não é espiritual acha que é só um status, né? É só algo que você vai ali sentar na cadeira e vai mandar, quando na verdade não é nada disso. É algo que transcende tudo isso. É muito interessante, porque a gente encontra tantos pastores, né, que na verdade se autoconsagraram, e é bom falar sobre isso, porque a Bíblia diz que quem deseja, né, excelente coisa deseja, pastorear, cuidar de gente. Isso é muito bom, mas a gente precisa primeiro se preparar. Porque na medida que você vai se preparando, você vai alcançando conhecimento para não ferir ninguém, para não machucar ninguém, não é verdade? E é assim que funciona. E esse chamado pastoral, eu relutei muito, foi muita. Meu marido, assim, o dia que ele me consagrou, ele nem me avisou. Ele sabia que eu diria não, Mas quanto mais é dado, mais cobrado, né? A gente sabe disso. E eu amo as coisas do céu, as coisas de Deus. Eu falo mesmo, eu amo estar na presença do Senhor, eu amo o culto que tiver, chegou ali, eu ouvi o culto ali, eu falei: eita, vou entrar no culto, vai ser bênção, tem o culto ali pra mim. Mas aí a gente veio aqui pra rádio, mas estou feliz por estar aqui. Então, aonde eu passo, eu sempre gosto dessa coisa do mover do Espírito. Não é movimento, eu gosto de mover do Espírito, da graça do Senhor, porque ela nos inunda, né? A Bíblia vai falar de Maria, que senta aos pés de Jesus, e ela vai dizer... ela vai dizer uma palavra, Marta que vai dizer, incomodada porque Maria estava ali, e Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. A gente não sabe dizer o que Marta estava sentindo naquele momento, Maria estava sentindo naquele momento. A gente não sabia qual o direcionamento que ela precisava para aquela hora, mas a gente sabe que ela ficou quietinha ali na dela, porque ela sabia que ali era o lugar que ela tinha que estar. E coisa boa é poder estar na presença do Senhor, coisa boa é poder sentir essa graça, esse mover. E pastorear é um grande desafio. Pastorear não é fácil, nunca será. Mas quando Jesus ele te chama, quando Deus ele te chama para você realmente pastorear, cuidar de ovelhas, ele quem capacita. É Ele quem vai preparando, é Ele quem vai movimentando, é Ele quem vai abrindo portas. Ainda antes de começar, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que as pessoas acham que é só abrir uma porta. É muito mais do que isso. É você deixar Jesus tomar o controle. Porque se você fizer na força do seu braço, vai dar ruim. Uma hora o negócio não vai. Mas se você colocar nas mãos do Senhor e confiar que Ele é o dono da obra. Eu vejo muita gente desesperada fazendo coisas assim, que você fala: meu Deus, será que Jesus é o dono daquela obra ali mesmo? A pessoa fica em desespero. A gente precisa realmente, a gente passa pela nossa luta, a gente passa. Quem disser que não passa, não tem como, é impossível. A gente passa. Mas quando nós entendemos que tem um Deus que cuida, que tem a mão sobre o globo da terra, e que nada vai nos faltar, seja na luta, na tribulação, na angústia, é isso que importa. Estamos na presença do Senhor. Então, pastorear para mim, na verdade, é ainda um grande desafio, mas nós temos vencido pelo poder, né, daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Muito bom, fico muito feliz. Obrigada pelas... isso nos traz muita esperança,
as pessoas que estão nos assistindo, e eu fico muito feliz, tá? Tem pastor? pastores, né, nos ouvindo aqui agora. Tem, E muitas precisa de uma pessoas. palavra de ânimo, né? Porque talvez você está pensando em desistir, largar tudo. Nunca, Jesus não te deu justamente. nem escolha para isso. É verdade. Não é verdade? Botou a mão no arado, né? Amém. Agora segue. Vai que Confia Jesus no é Senhor. contigo. Deus é por vocês. Deus é fiel. Pastor, eu vou falar um pouquinho, pastor Fernando, vamos fazer uma fala um pouquinho da sua história também, né? Fala um pouquinho da sua história no Evangelho, como é que Louvado foi, seja Deus, né? o tempo que você, quanto tempo você tem, como é que aconteceu, como é que Então, você... a minha história é uma história que o Senhor me resgatou no meio da pagodeira, né? E Deus fez a promessa para mim. Amém. Se eu tivesse, né, na presença dele, não me faltaria nada. E graças a Deus nunca faltou. Então, num certo dia, eu tive um livramento de Deus. Livramento mesmo. Terrível. E quando eu cheguei em casa, eu vi as mãos do Senhor. Minha esposa estava no joelho orando e falou para mim: olha só, Fernando, se você continuar nesta vida, você não vai durar muito tempo. Porque todo mundo sabe que pagode, né, música, traz muitas mulheres. E nesse meio, Deus tinha me livrado de uma cilada. E a minha esposa falou para mim: ó, eu estou há tempo, muito tempo aqui orando por você, porque Deus me botou no joelho. A ponto de eu chegar em casa e ver ela de joelho. E aí ela se levantou. Ela não sabia do que tinha acontecido. Eu entrei para o banheiro e comecei a chorar, liguei o chuveiro e comecei a chorar. E vi ali um grande livramento que Deus tinha me dado. Ok. Né? A gente tem que crer que existem falsos profetas, mas existem também profetas aí de remanescente da casa do Senhor, como a pastora acabou de falar, crente raiz, né? Da igreja que ela veio. Naquela época a gente via muitos mistérios acontecer, Deus falar tremendamente através dos profetas. E tinha algumas pessoas que falaram: ó, eu vejo o seu esposo indo embora de casa. E outros falaram: não, o Senhor tem uma grande obra com ele. E então, quando chegou um certo dia, né, Deus colocou no meu coração de eu ir para a igreja. Mas antes disso, minha esposa foi a primeira a ver a presença de Deus, e ela sempre orava direto. E eu ficava olhando: pô, a mulher ficou doida agora, está começando a olhar de crente orar. Eu comecei, sabe, questionar. Mas no mesmo tempo ali, eu ia para os pagodes, não me sentia como se eu estivesse no meio daqueles colegas. E comecei a falar com eles: ó, não estou me sentindo bem, não me sinto mais no meio de vocês. Já sabendo que minha esposa tinha se convertido, e começou aquela caçoada, né? Todo mundo começou a rir de mim, começou a falar: aí, vai virar crente também? Vai sair também? Vai abandonar a rapaziada? Eu falei: não sei. E me deu um desejo de ir para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, o pastor chegou e falou: pastor Fernando. Eu falei: pastor Fernando? Ele falou: Deus tem um chamado de pastor em você. E nessa jornada, ali eu aceitei Jesus, me batizei, me casei e fui levando o ministério. E durante esse tempo todo, que coisa gostosa, mas a luta veio muito forte, ao ponto de Deus me usar para ressuscitar pessoas, curar pessoas que estavam na cadeira de roda e hoje estão aí de pé. Deus, quando Ele quer, Ele faz. Ele muda. Glória. Ele faz daquele que ninguém dá nada ser alguém, sabe, foi extraordinário. E quando Deus fez isso comigo, tinha aquela mulher que morreu ali naquele lugar, e eu fui à direção daquela mulher, e ali tinha várias pessoas espíritas, mas Deus falou para o meu filho:
Eu vou te honrar aqui neste lugar, porque ninguém te dá nada. Glória a Deus. E Deus falou para mim, põe as mãos que eu vou fazer voltar a vida. Glória. E eu pus as mãos e aquela mulher voltou. Hoje está linda, maravilhosa aí, linda. E Deus começou ali a trabalhar mais e mais na minha vida. Passando 2 meses, alguém falou, nada, porque ela não estava, viu Tomé, né? Não era nada disso, ela não estava morta nada. E ela foi para o Rocha Faria, foi constatado um infarto fulminante e que foi um milagre. Então, aquelas pessoas zombaram, falaram que não era nada disso. E de repente, o que aconteceu? Irmãos, 2 meses depois, o esposo daquela mulher tinha completado 40 anos. E naquela semana aconteceu a mesma coisa com ele. E ele veio a óbito. Por quê, irmão? Nós não somos nada. Mas Deus usa quem quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Porque fizeram, ela fez manobra na frente da minha casa, mas não me chamou. Talvez seja porque ficou com vergonha, né? Que nós não temos nada. E daqui a pouco, no meio do caminho, aquela mulher lembrou do telefone da minha esposa, ligou para minha esposa e falou, ora pelo fulano e tal, porque eu estou levando ele para o hospital. E depois de alguns momentos chegou a notícia que ele tinha morrido. Aquele homem, eu creio, né? Que ele pensou muitas das vezes, mas o orgulho do adversário tomou conta da mente dele. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Poderia acontecer o contrário. Mas com a mulher dele aconteceu e ele viu o que aconteceu. E também outras pessoas, qual Deus me usou, me direcionou para estar orando. Aleluia. E teve uma que eu nem orei. Eu entrei dentro do banco. E quando eu entrei dentro do banco, o homem estava saindo. Quando ele bateu de frente comigo, foi só a sombra de Paulo. Ele caiu no chão. Caiu se batendo. E ali veio várias pessoas. E tinha uma mulher lá dentro do banco que falou, não, eu sou mãe de santo. Colocou a mão, tomou uma mordida no dedo, para arrancar o dedo dela. O inimigo é o diabo. E o irmão que estava lá no banco, gerente, no segurança, um pastor, outro, não sei qual era o cargo dele, eclesiástico, falou, olha só, você está cheio, a obra é contigo, o negócio é contigo. Pode pôr as mãos, a gente não pode pôr as mãos não. A gente está trabalhando. E ali eu fui pôr as mãos sobre aquele rapaz e todos puderam ver a glória de Deus. Glória a Deus. E agora por esses dias, ano passado, né, meu patrão era espírita e ele fez um show de rock ali no posto de gasolina, onde ele tem um lava-jato e tem a farmácia, na subida da Grota Funda, ali no posto Piranga, entre Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba, e lá fez esse evento. E teve uma mulher, né, uma bacana lá, que se manifestou com o espírito lá imundo. E tinha pessoas espíritas lá, mãe de santo, filho de santo, tudo de santo lá. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquela mulher. E a minha patroa falou assim, tem um aqui que é crente, o Fernando, meu funcionário. Às vezes a gente escuta testemunho aí, e a gente fala assim, caramba, será que isso é verdade? Mas quando acontece com a gente fica, meu Deus, que coisa tremenda. E levaram aquela mulher lá para dentro da farmácia e me chamaram para o escritório. Eu estava jantando, eu falei, que negócio é esse? A minha patroa falou, você não está vendo o que é? Não é você que cuida disso? Dá o seu jeito agora. Eu falei, meu Deus, que coisa. Só basta somente uma palavra, que meu servo ficará curado, assim como sou eu. O centurião falou isso para Deus. Não que eu seja Jesus, não. Calma aí. Não, sou servo dele. E ele falou, clama a mim que eu responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. E aí eu olhei e falei assim, em nome de Jesus, em nome de Paulo, de Pedro e de João, sai dela agora.
E o demônio quis fazer gracinha. Eu fui no ouvido e falei, ó, tu conhece Jesus? E ele falou, do teu nome, sai dela agora. E aquela mulher deu um pulo, o inimigo começou, deixou ela nua na minha frente, uma mulher bonita, bem preparada, né, esteticamente, e ela ficou nua ali. Eu falei, eu não quero conversa contigo, tá pensando, tá dando por quê? Isso para mim é carne, mas eu quero espírito, o Espírito Santo de Deus, pode sair dela. E ali, aquele inimigo, aquele demônio saiu da vida daquela mulher. E aquela mãe de santo perguntou assim, qual é a tua religião? Qual é a tua igreja? Aonde é que você congrega? Porque nós tentamos, fizemos de tudo, mas não conseguimos. E você chegou no ouvido, falou uma palavra e ela saiu. E ela ficou curada. E aquela mulher nunca mais teve. Até hoje eu tenho contato com a minha patroa, é muito amiga dela. E aquela mulher ficou curada. Isso é para a glória de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, até mesmo no meio da nossa família, a gente não tem crédito. É aí que você tem que entender que para Deus você tem valor. Quando o mundo se aborrece por causa de você, é porque você tem valor. Aleluia. Você tem chamado, você tem a luz do Espírito Santo de Deus. Por isso é a perseguição. Por isso e não adianta você querer correr, não. Porque se você correr, não tem lugar para você lá fora, não. Aleluia. Aleluia. E Deus não quer deixar de forma nenhuma, Ele vai te perder. O seu espaço é na casa do Senhor, fazendo a obra dele, porque você é escolhido de Deus. Quantas vezes no meu coração me deu vontade, desejo de abandonar a obra de Deus? Quantas vezes, quantas lutas que eu estava até conversando com as irmãs. Porque, irmão, dentro da igreja tem pessoas que vêm te perseguir. Hoje eu congrego numa igreja, minha esposa congrega em outra igreja. Por causa de quê, irmão? A orientação dos pastores, demandando hoje em dia, é que tem que separar. Parou aquele negócio, não, vamos orar. Se Deus uniu, está unido. Mas não, hoje em dia a orientação é para você separar. As pessoas não entendem que nós passamos por lutas. Aleluia. E a maior obra do inimigo é para matar, roubar e destruir. E Deus vem para dar vida. Deus não quer ver ninguém separado. Hoje em dia está todo mundo se separando, estão usando igual o mundo dentro da igreja. Por quê? Porque não tem oração, não tem busca. Aleluia, porque quando um está fraco, o outro tem que estar forte. Um tem que aturar o forte, atura o que está fraco. O fraco ali ouve o que está forte através da oração. Porque até de boca ele pode falar que não está te ouvindo, que não tem nada a ver contigo. Aleluia, mas o poder da oração por dentro do coração dele vai falar, não, é verdadeiramente um grande homem de Deus. Hoje eu estava falando sobre Oséias. Quem conhece a palavra de Oséias? Oséias casou com mulher, foi ter que buscar uma prostituta. Louvado seja, mas o que aconteceu? Porque o próprio Deus trouxe ela de volta. Ela fez com que Oséias fosse comprar lá de novo, lá daquele homem que estava ali maltratando ela. Sabe por quê, meu irmão? Entenda bem uma coisa. A obra, muitos pregam e falam que Oséias que foi testado, mas não foi Oséias que foi testado, não. Provado não. Quem foi provado foi a mulher, porque não confiava no chamado de Oséias. E brincar com Deus, meu irmão, o negócio é sério. Aleluia. Da mão do diabo ele te tira. Aleluia. Mas na mão de Deus ninguém pode te tirar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a perseguição, irmão, está 24 horas. E cada vez as coisas estão ficando pior. Né, pastor? Cada vez as coisas estão ficando pior. O chamado tem um preço. Aleluia. Tem um preço. Tu tem que passar primeiro pela prova. Ser aprovado. Para poder ser aprovado. Aleluia. O propósito, ele só vai chegar quando você passar. Aleluia. E você verdadeiramente, Deus fala, está aprovado. O processo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é dizer para você, aleluia, que nós estamos unidos. Junto com a nossa irmã Adriana França, nós pastores estamos unidos. Para quê? Fazer uma grande obra através dessa ONG Milênio. Você que não conhece ainda a ONG Milênio, procura-nos pela rádio. Talvez algo nós podemos fazer por você. Amém. Se tem alguém que não fez nada por você, aleluia. Se tem alguém que nunca se interessou em fazer nada por você, aqui tem um povo que vai se comover com o seu problema e pode te ajudar. Amém? Pastora. Amém, glória a Deus, né? Né, pastora? Que benção. É, coisa linda.
Tem pessoas que precisavam ouvir isso essa noite, né? Esse testemunho, que maravilha. Só confiar. Devemos só confiar, né? Sim. Nesse Mas momento faz. que foi colocaram na mão dele o quê? A confiança, mas porque Deus estava ali presente. Era uma festa, né? É aquela festa que algumas pessoas gostam de fazer. Ele estava trabalhando, mas algumas pessoas confiaram nele. E ele fez o melhor, tá bom? Fez o melhor. E vamos estar encerrando agora essa noite abençoada. Mas primeiro vamos ouvir mais um pouquinho da nossa pastora cantando com chave de ouro, fechar essa noite abençoada. Que voz! Glória! Ó, deixa a mensagem lá, se você está precisando de apoio, de ajuda. Deixa a mensagem lá no que a gente vai entrar em contato com você. Deixa o seu telefone, curte, compartilhe. Tá? Um beijo, Deus abençoe tremendamente. Aleluia, vamos louvar a Senhor, amém? Ele é bom, amém. Glória a Deus. Ele é o Pai que cuida. Ele é o Pai que está comigo e contigo. Ele nunca nos abandona, amém? Muitos me conhecem, ó, pelo nome. Tem muita gente que só conhece pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Olha o que ele diz. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Oh, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Oh, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Olha que coisa linda. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Oh, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Na oração
daqui. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu quero ir buscar. É o que Ele requer de mim e de você. Intimidade é busca no quarto, é clamor, é intercessão. Oh, 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 oh. É só chamar, é só chamar. Ele é teu Pai. Eu quero intimidade. Meu Deus, glória a Deus, só chamar esse Deus maravilhoso. Que voz! Nossa, nós queremos te agradecer nessa noite abençoada. Que encontro maravilhoso! Glória. Que encontro é esse? A gente vai sair daqui como? Alimentado. Aleluia. Que bênção, meu Deus! E vocês que estão de casa? Que voz é essa? O poder de Deus se faz presente. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês, não só hoje, mas todos os dias. E nós queremos agradecer vocês que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço aí pro Ed, nosso parceiro, que tem nos ajudado, nosso coordenador. Ele é uma pessoa que traz bastante projeto, trabalho pra gente. E a gente fica muito feliz. Essa parceria com a sociedade. As pessoas precisam muito das nossas orações, né? Você que precisa de uma oração, deixe seu contato para a gente entrar em contato com você. Se está precisando de alguma coisa, a ONG Milênio, ela está aqui para ajudar. Tem nossos pastores, a gente pode estar orando por vocês. E dizer que eu estou muito feliz. Agradecer ao pastor Fernando por essa noite abençoada, pastor Robson, todos os ouvintes que estão nos assistindo. É um prazer, pastor, sempre. Amém. Você quer falar mais um pouquinho? Você quer deixar uma mensagem? Gratidão. Essa palavra Ao é Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é bom, Ele é fiel em todo o tempo. Provar das bênçãos do Senhor é estar dentro daquilo que Ele quer. Já foi falado aqui sobre a intimidade, sobre a busca. Eu gosto de falar sobre estatística. E estatisticamente é comprovado que 90% dos cristãos não conhecem a Deus na essência. Eu não estou falando de salvação. Salvação é algo que vai ser salvo porque teme, porque ama, né? Porque faz obra, mas conhecer a essência, viver Deus, é comprovado que são poucos quem conhecem. Porque eu preciso do quarto, do meu joelho no chão para clamar e buscar para esse Pai que tem intimidade. Amém? E que Deus abençoe a cada um. Para mim é um prazer, né, ter estado aqui nesse tempo, o tempo que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe a sua vida e seja alcançado pelo Senhor através de tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Amém? Amém. Você, pastor Fernando, quer falar uma palavra? Sim, eu quero mandar um forte abraço para todos que estão aí na ONG Milênio. A pastora também vai fazer parte. Qual foi na ONG Milênio já? Já convidei ela para fazer parte desse isso trabalho. Aí, então, todos vocês aí que estão na ONG Milênio, nosso irmão lá de Japeri, nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos lá de Queimado, nossos irmãos de Altim. Alô, Henrique! Do Lins, nosso irmão Marcelo Kibe. Grande abraço para você, né? Também minha prima lá de Mangaratiba, pastor Cristiano. Pastora lá no Mangaratiba, lá em Itapuruçá. Vamos lá, né? fazer uma visita. Isso aí, vai lá, né? Então, a todos vocês aí são da ONG Milênio, né? Nos ajuda, né? Nos ajuda aí. É isso aí. Bola pra frente, né? Estamos aí. Muito obrigado, pastora, por receber nosso convite. Amém? Eu vou passar para ela aqui, porque ela também já, como ela falou comigo, já tem 1 ano ou 2 anos que a Norma Ione foi lá. Eu acho que tem 1 ano e meio, foi em outubro de 2023. Então, Outubro de 2023. outubro de 2023, nossa irmã Ione, missionária Ione,
Silas Martins estiveram na igreja da minha Uma irmã. benção, uma benção. Isso. Ela foi convidada, eu convidei, né, passei o telefone para ela, Sim. atendeu esse pedido aí do grande amigo. É uma benção, Então sempre quero mandar um assim. abraço. Moça irmã, missionariane, já estou com saudade. Eita, Cadê glória, um você? beijo. Deus abençoe. Eu quero aqui mandar um abraço, né? Um beijo pro meu marido, pastor Robson Freitas, meu filho Crisley, que é o mais velho, Crisley de Freitas, Christian de Freitas, que é do meio, Robson Júnior, né? Dos meus netos, Brian, Luca, Agatha, Sofia e Ravi. Amém? Deus abençoe a cada um. Muito bom. E você, pastor Robson? Já tenho neto, pastor. Tem sou neto. vó. Olha, jovem, é tão Ô, jovem. Glória! Tão jovem. Mulher bonita que nos representa a sociedade. A gente vai fazer um trabalho aqui para o futuro. Já quero convidar, né, vocês mulheres que estão nos assistindo também, se quiserem participar. A gente vai fazer um evento para as mulheres. E a pastora vai estar presente nesse evento. A gente está pensando aí, de repente, para abril. A gente depois vai divulgar. Amém, marca E vocês, direitinho lá, a gente vai marcar com certeza, tá bom? E vocês, mulheres de maravilha, vocês sintam-se convidadas. Depois deixa lá o contato para a gente fazer um trabalho junto com a pastora. Ela vai vir aqui. E a gente vai divulgar mais tarde, tá bom? Para vocês. Quero agradecer muito mais uma vez, dizer que a gente está à disposição. Dizer que essa noite foi uma bênção. Muitos foram alcançados. Muitas pessoas foram alcançadas, não só no Rio e em outros lugares. Dizer que a gente está muito feliz e agradecer vocês ouvintes. Não deixem de deixar suas mensagens para a gente saber que realmente as vidas foram alcançadas. Um abraço pro Fabiano. Fabiano, um abraço para você, Fabiano. Em breve a gente vai, né, pastor Fernando? A gente vai estar aí presente para a gente poder conhecer. E eu falo muito com ele, é uma pessoa que recebeu a gente super bem para somar em nosso projeto. Agradecer você e todos que estão nos assistindo, todos os ouvintes, todos os colaboradores, todos que participam da ONG, todo o povo de Deus, toda a sociedade, todos vocês que estão nos assistindo, mulheres, homens. A gente vai fazer um trabalho maravilhoso. Agradecer a cada um de vocês. Ó, comandante Adilson, lá em Traidão de Moraes. Adilson, um abraço para você. Em breve a gente vai. Comandante Adilson, em breve a gente vai se conhecer. Dizer que a gente está muito feliz, tá? Agradecer a cada um de vocês e uma boa noite. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Boa Um noite beijo. a todos. Deus abençoe. Graças a Deus. Tchau. Deus abençoe. E aquele abraço, Igreja Online é exército de oração, derrubando barreiras. Pastora, eu senti, né? Deus falou agora comigo. E vou te dar um abraço. E todos que estão nos ouvindo, Sinta-se abraçados. sinta-se abraçada, hein? Com a minha pastora abençoada. Um abraço. Deus abençoe muito, muito, muito. Essa avó, essa mulher guerreira, mãe e vó. Um abraço a todas as vós que estão nos ouvindo. Que abraço gostoso, hein? Que abraço nessa noite. Muito bom. Obrigado por tudo. Seu irmão, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Terminando mais uma programação. Nossa irmã Adriana França, não perca a esperança. Paz. Paz, fique com Deus.